Ele entregou todo mundo. A minha mulher compra, a filha do Lira compra, a mulher do Alckmin compra. A tua As mulher minhas filhas compra. compram. Compra? A minha mulher compra, né? Aqui em casa a torcida para ver se eu passo a comprar dessas chinesas, porque são coisas mais baratinhas. É, porque essas suas camisas, eu não sei se essa daí também é, mas as suas camisas, pelo amor de Deus, dá pra comprar, dá pra elas comprarem, sei lá, quantos anos essas bugigangas. Mas vamos lá, vamos falar a coisa certa aqui. É preciso Olha, taxar ou não, ô Reinaldo? veja só, há uma grande pressão, e o Haddad ontem na Câmara tratou disso, né? Você tem setores da economia que pressionam pela taxação, né? Os governadores pressionam pela taxação, porque a gente está falando de ICMS, né? Imposto estadual. Claro que uma percentagem também vai para a arrecadação federal. É, uma parcela dessa tributação. E quando você tiver com o IVA, então aí a lógica muda, mas de qualquer modo ainda tem a parcela que vai para o Estado. Então você tem os setores da economia que estão pressionando, né, porque acham que essa concorrência é desleal, uma vez que não há isenção aqui a partir de um determinado, abaixo de um determinado valor, e se há para o produto que vem de fora, você tem uma desigualdade estabelecida aí, né? Por outro lado, veja que o raciocínio que o presidente faz, ele ter chamado de bugiganga, e tal, ali um jeito de falar, acho que ele está dizendo, olha, não são produtos essenciais, né? E não são mesmo, pequenos valores e tal. Mas quando você coloca isso numa dimensão, né, macro, você está falando sim de muito dinheiro. Está falando de muito dinheiro, você está falando de muito dinheiro que deixa de ser arrecadado. Agora, o raciocínio que o Lula estabeleceu, me parece que joga a favor ou da não taxação ou de uma tentativa de achar um meio de caminho aí. Porque está dizendo, quem viaja, e tem 25 milhões que podem viajar mais de uma vez por ano, sei lá o quê, essa gente tem isenção até US$ 1.000. Passa no free shop, tem até US$ 1.000 de isenção. Então não paga o imposto até US$ 1.000. E está dizendo, bom, você tem uma parcela do Brasil que viajando tem até US$ 1.000 de isenção. E quando a gente está falando desses produtos de até US$ 50, em último caso, ele está dizendo, nós estamos lidando com produtos para pobres, né? O Lira veio com o negócio de que a maioria que compra é rica. Eu não sei de onde vem essa conta exatamente, mas me parece que endinheirados e não endinheirados compram dessas chinesas, né? É, que, enfim, de fato, se a gente não tomar cuidado nessa área e em outras, todas, né? Hoje a China tem condições de competir com qualquer país no que diz respeito a manufaturas e colocar as suas a preços competitivos, né? A China fez duas coisas, né? Ela protegeu a sua economia e resolveu, protegendo a sua economia, fazendo a sua revolução tecnológica, não importa se copiando tecnologia ou não, ela tem condições de colocar seus produtos no mundo inteiro, né? Só que no Brasil, que alguns gênios acham que a gente não pode proteger a indústria brasileira nem financiar a indústria brasileira, que isso é um grande pecado, coisa dos nossos liberais imbecis, né? Que liberais não são. Na verdade, um bando de lobista disfarçado de pensador. É, Então, sim, você consegue liquidar, você consegue destruir a economia brasileira. Veja o que aconteceu com a indústria brasileira dos anos 80 para cá, né? Especialmente nos anos 90, abre tudo, deixa rolar e acabou, e a indústria brasileira foi para o vinagre, né? Ah, é porque é incompetente. Todos os países hoje protegem a sua indústria, a verdade é essa,
Não tem nenhum. A Europa protege, os Estados Unidos protege, a China protege. E aqui no Brasil é que acho que não se deve proteger. Bom, mas vamos deixar isso para lá agora. É claro que se você deixa de taxar, você cria um prejuízo efetivo para setores da economia aqui no Brasil, que não têm condições de competir. Ah, a culpa não é minha se não tem condições de competir. Não é assim que funciona. Porque isso diz respeito ao país no seu conjunto. Nós estamos falando também de geração de emprego ou de exportação de emprego, né? Então, entendo que deixar como está, né, até US$ 50, mas quando você considera o volume, é muita coisa. Então, entendo que deixar como está, não taxar, é ruim para o Brasil, porque deixa de arrecadar, e é ruim para os setores econômicos nacionais aqui, porque a competição é desigual, né? Agora, por outro lado, também tem o consumidor, né? Então, o Lula está dizendo, por que é que quem tem dinheiro pode ter uma isenção até 1.000 e quem tem menos dinheiro não pode ter uma isenção até 50, né? Então, US$ 50, no caso. Eu acho que se vai encontrar um meio do caminho, né? Ontem tentaram lacrar em cima do Haddad, dizendo que é o governo que está querendo tributar e tal. Ele disse: não, primeiro, não sou eu que estou querendo tributar. Vá falar com os governadores. Eles também querem. E dois, é preciso ouvir os setores da economia brasileira. Ele falou: é gente digna, é gente que trabalha, não é gente que está querendo se aproveitar apenas, né? Então, me parece que pela fala do Lula, você vai se buscar um meio do caminho aí, né, que preserve, de algum modo, que não taxe, como seria o desejo, eventualmente, da arrecadação e dos setores econômicos brasileiros, mas que também não deixe como está. Vamos ver, né? É claro que para o governo é um incômodo. É um incômodo porque ninguém gosta de pagar imposto, nem rico nem pobre. O problema é que pobre paga, né? A reforma tributária pretende resolver isso, né? Pobre paga já um imposto gigantesco, todos pagamos, mas também os pobres pagam um imposto gigantesco sobre consumo, né? O que a reforma tributária, quando estiver, quando for plena, ela tende a resolver, né? Através do imposto sobre valor agregado. Então, vai se buscar um meio do caminho, acho eu, né? Porque, evidentemente, os governadores não vão comparecer ao debate para dizer a gente quer que taxe também, né? E os setores da economia que querem a taxação também não são populares, não aparecem, né, para debater. A tendência é deixar nas costas do governo federal, mais uma vez, né? Então, o Lula, eu acho que sinalizou que se vai buscar aí um meio do caminho. Vamos ver, né? E, eventualmente, se não tiver meio do caminho, não é impossível que vete, né? Porque a direita e a extrema-direita compraram a pauta do consumidor, né? Esses que se dizem defensores da economia brasileira, né? Defensores do capitalismo e não sei o quê, se for para fazer demagogia, que se dane o capitalismo brasileiro, que se dane o empresariado brasileiro, não estão nem aí, né? A gente quer bater no Lula. A gente é como o Moro, né? Minha função é, como é que é? Sempre me opus e sempre vou me opor ao Lula. Não é isso? Mas sem exacerbar o debate, viu? Você, Fabiola, não fica exacerbando o debate. Mais uma contribuição à língua que esse senhor deu. É curioso, tem tanta gente aqui falando, olha, eu sou a favor de taxar, eu vou já incluir alguns comentários que estão muito interessantes nesse sentido.
Boa Não, deixa eu parte dizer, falando eu aqui de sou, taxar, eu sou a favor de taxar, temos que eu proteger o também sou. Brasil, não podemos proteger os empregos da China, é preciso proteger os empregos brasileiros, diz o Alberto Bonfim aqui. E fala assim: olha, o Frederico diz, a taxação de produtos importados é benéfica à economia brasileira. As pessoas precisam aprender isso, entender isso, que é a defesa um pouco do Haddad, né? Desde o início é que o Haddad fala sobre isso. E o Frederico fala, no mercado internacional é prática legal, isso acontece. Por que que no Brasil não? Né? É uma decisão difícil para o Lula, né, o Reinaldo, que nem você está falando aí. Você Sim, concorda? muito Você acha que tem difícil. que taxar? Não, eu acho que tem que taxar. É óbvio, eu acho que tem que taxar. Aliás, não só isso. É, é, eu acho que a gente precisa, é preciso ter um pacto em favor da indústria brasileira que vá além do NIB, né, que é a nova indústria brasileira e o financiamento. Agora, do crédito que o governo ofereceu de 300 bilhões, né, que o Alckmin está tocando, que aliás é um programa excelente, e que andou apanhando aí de lobistas disfarçados de economistas, muito, né? Por alguma razão, se considera que proteger a indústria brasileira é um crime. Ninguém reclama do Plano Safra. Nem eu. Não estou reclamando do Plano Safra. Quando se pega Plano Safra diretamente para os grandes produtores, mais o da agricultura familiar, que também indiretamente, não vou entrar em minudências, interessa aos grandes produtores, você tem quase 480 bilhões. E agora, para o ano que vem, ou para o próximo Plano Safra, 24, 25, estão pedindo quase 600 bilhões. Tem o BNDES que entra para ajudar, etc. Agora, qualquer ajuda à indústria brasileira é considerada criminosa, porque isso é uma corrente de pensamento, é um tipo de pensamento, né? Se você pegar, por que que eu haverá uma entrevista em breve, né? Não vou dar spoiler aqui no Reconversa, mas por que é que fim da década de 70, década de 80, o PIB industrial brasileiro, saiba, era a soma do PIB industrial da China mais o PIB industrial da Coreia do Sul? E o que aconteceu hoje? Hã? A indústria chinesa é 30 vezes a brasileira? Como é que eles conseguiram isso? Não tendo nenhuma proteção à sua indústria ou fazendo o contrário? Os Estados Unidos hoje protegem a sua indústria ou deixam rolar? Quando o Biden compra uma empresa de chip por 50 bilhões de dólares e transfere inteira esta empresa para o Arizona, ele está protegendo a sua indústria e a sua economia, ou está? Aí nós temos alguns babacas aqui no Brasil que dizem: "Oh, o protecionismo no mundo está em alta, não podemos cair nessa." Como é que é? Os outros protegem e a gente arregaça? Porque essa questão é mais ampla. Então, eu sou a favor de taxar. Agora, você ter uma extrema-direita no Brasil populista, michuruca, né? Que, em tese, a gente deveria ter uma esquerda preocupada, veja como o mundo mudou, preocupada com os trabalhadores, com não sei o quê, e os empresários que lutem aí para tentar tal, e antes era a direita que defendia esses interesses. Mas hoje você tem uma extrema-direita populista que não está nem aí, né? Ela não quer proteger nada. Caso se passe a taxar, isso vai virar campanha eleitoral. Ah, taxação para os coitados que compravam nas chinesas, olha aí o que aconteceu, foi no governo Lula, que pá. Sem saber se isso protege empregos, né? A quem isso beneficia, o que isso traz de positivo para a economia brasileira. E não vai aparecer, já que o Haddad citou, o Tarcísio não vai aparecer para dizer que ele é favorável. O Ratinho não vai aparecer para dizer que é favorável. O Caiado não vai aparecer para dizer que é favorável. Entendeu? Ou o Caiado um pouco menos, porque a economia no estado dele, o eixo é outro, mas de qualquer modo, a direita não vai aparecer para dizer, não, é isso mesmo, esse é o correto.
Não é? Não vai. Então é uma decisão difícil. É uma decisão difícil porque ela é eleitoralmente perigosa, sem dúvida nenhuma. Mas o governante tem de pensar nisso? Bom, será que ninguém pensa nisso? Será que só o Lula pensa nisso? Não, todo mundo tem de pensar nisso, né? É, e você pega as redes e você pega não sei o quê, minha filha. O negócio é a não taxação, né? Se você me perguntar se eu me irrito com algumas coisas que eu compro que tem uma taxação gigantesca, eu me irrito. Eu preferia que não, mas faz sentido? Uma coisa é eu querer preferir que não. Outra coisa é eu saber que eu estou inserido numa lógica econômica e que sim, e é justo que eu pague o imposto que eu pago sobre algumas coisas que eu compro e que são, enfim, muito taxadas. Está correto, né? Agora, é difícil, né, você admitir isso, é raro admitir isso. Curiosa saber sobre essas suas compras. Ó, hoje a gente teve uma entrevista legal aqui com o economista André Roncaglia, professor da Excelente, Unifesp. aliás. Ele é muito bom. Excelente, E foi excelente. interessante que eu perguntei para ele de quanto seria essa taxação, né, que é essa que você está falando. E ele acredita que devia ficar algo em torno entre 20% e 30%. E que não teria um impacto tão grande e que já seria alguma coisa, não teria um impacto tão grande assim no consumidor. Quer dizer, é um impacto, mas são produtos que normalmente são mais baratos, vai aumentar um pouco mais, mas isso protege, de certa maneira, a indústria brasileira e isso também traz um pouco mais de recursos para o governo que precisa fechar suas contas. Bom, falando. Exatamente. É, É, ele falou nesse. é isso. Aliás, se o Roncalha, sabe que ele é autor de um livro, junto com, aliás, eu vou antecipar, junto com Paulo Gala, que foi o economista que eu entrevistei, né? E eles têm um livro que é Brasil, uma economia que não aprende, um livro feito em parceria, que precisa ser lido, né? Sobre todos os erros que se cometeram e que fizeram, especialmente com a indústria brasileira, o que aconteceu, né? É, e vem dessa coisa de não, temos que, o que importa, o mundo, não vamos pagar mais caro, porque isso entra no custo da economia, e você quebra a indústria brasileira. Então, o correto é taxar. Agora, é uma decisão política difícil, porque assim que acontecer, vai acontecer o quê? Hã? As milícias bolsonaristas nas redes vão fazer o quê? As entidades empresariais que defendem isso vão aparecer para fazer a defesa do governo, vão comparecer ao debate, ou vão ficar omissas com medo das milícias bolsonaristas? Hoje se vive um tempo muito delicado, né? Porque você pede alguma coisa para o governo, depois deixa o governo lá falando sozinho. Pede alguma coisa para o governo, depois vai se ajoelhar aos pés da extrema-direita. O agro, essa semana aí, o agro, a bancada ruralista, com tudo que o governo tem feito pelo agro, hã? Recebeu com tapete vermelho Jair Bolsonaro. Deveria pegar e falar assim: olha, a gente não quer o que o BNDES está fazendo, a gente não quer um plano safra desse tamanho, a gente quer o que era no governo Bolsonaro. E aí o agro ia quebrar. Mas não, né? Se aproveita de planos corretos, incentivos necessários, e depois vai se ajoelhar diante do reacionarismo mais abjeto.